Hello there, my name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. I'm here today in one more video of our series Wave Online English. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a pronúncia do TH, essa pronúncia que pega tantos brasileiros praticantes da língua inglesa. E como é que funciona essa pronúncia? É uma pronúncia que primeiro você precisa entender que é uma pronúncia exclusiva do inglês, tá bom? Não existe essa pronúncia em português, portanto você precisará treinar isso. A sua língua, a sua fonética não está acostumada a emitir esse tipo de som, então é uma questão de prática mesmo. Assim como os americanos não estão acostumados a mencionar sons como lhá, nha, esses sons que para os americanos é extremamente difícil, para os falantes da língua inglesa, esses sons são extremamente difíceis de serem pronunciados por eles. O TH para falantes da língua portuguesa também porque não é existente aqui no nosso idioma. Agora, existe uma grande diferença aqui que precisa ser levada em consideração. Primeiro, nós por sermos brasileiros, e não é só falante da língua portuguesa, porque o português não possui essa mesma facilidade que nós possuímos. Mas por sermos brasileiros, a gente consegue pronunciar muitos sons diferentes, de línguas distintas, tá? E o TH não é uma exceção a essa regra, ok? Então a gente precisa levar isso em consideração. Nem todos os países, nem todas as nações, nem todas as pessoas conseguem pronunciar os outros sons. Eu não sei se você sabe, por exemplo, que o meu nome, Marcelo, no Japão é pronunciado Marcelo, porque eles não possuem a letra L dentro do alfabeto japonês. Então não se fala Marcelo, mas sim Marcelo. Olha que interessante. E para o japonês é extremamente difícil falar isso. Quer ver uma outra? O Y para o hispano, ou hispânico, ou então o espanhol, no início de uma palavra ele tem o som de j. E aí quando a gente vai falar eu, por exemplo, em espanhol, a gente diz yo, não é mesmo? E aí quando uma pessoa, né, da América Latina, que não é, sem ser brasileiro, um hispânico, ou então um espanhol, tenta falar you em inglês, que começa com a letra Y, geralmente a pronúncia dessa palavra sai como do. E yesterday, que significa ontem em inglês, também começa com a letra Y, e a tendência é dessas pessoas pronunciarem yesterday. Dificilmente elas conseguem falar yesterday. É interessante isso, né? Muito interessante. E nós, aqui no Brasil, nós entendemos muitas vezes o TH com som de T, o TH com som de F, o TH com som de S, o TH com sons diferentes daquilo que ele realmente quer dizer, ou a pronúncia correta dessas duas palavras quando colocadas juntas, tá? Então, deixe-me dar um exemplo para você entender, porque em inglês a gramática é algo extremamente simples, a questão de vocabulário também não é tão complicada assim, nós temos muito menos palavras em inglês do que em português. É certo que uma mesma palavra significa várias coisas distintas, mas é possível identificar isso dentro de um contexto, e isso não é um problema muito grande para a gente. O que é um problema para o brasileiro, via de regra? É a questão da pronúncia, porque em português MA é sempre MA, não é mesmo? LO é sempre LO, mas em inglês a letra A pode ser pronunciada como A, como E e como EI. São três sons distintos, olha só. E isso acontece com a pronúncia de inúmeras palavras em inglês. Por isso, o jeito que nós falamos é diferente do jeito que nós escrevemos muitas vezes, tá bom? Então isso precisa ficar claro aqui para você, e isso é algo que realmente pega. Por isso, dar ênfase à pronúncia, dar ênfase à entonação correta, isso é extremamente importante em inglês.
E aí, nós temos, por exemplo, no caso do TH, nós temos algumas palavras. Nós temos, por exemplo, a palavra fought. Fought é o passado de fight, que é lutar. Então, fought, com som de F, passado de fight, ok? Aí nós temos sought. Sought é o passado de seek, que é procurar. Sought, com a letra S, sought, passado de seek. Aí nós temos taught. Taught, com o som da letra T, é o passado de teach, que é ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui agora com você. Teach é ensinar, passado de teach é taught. E thought. Thought é um outro som distinto, que vem do pensar, que é o think. Think, pensar, thought é o passado de think, é pensou. Então, é importante você prestar atenção, porque nós temos 4 sons, são parecidos, sim, mas são distintos. Thought, sought, thought, thought. Embaralhou um pouco a cabeça aí? Eu sei, é um pouco complicado no início, talvez por ser a sua primeira vez que esteja vendo isso, talvez você já tenha visto isso no passado, mas nunca conseguiu entender. Talvez o seu professor não tenha explicado de uma forma muito simples, mas eu vou tentar ao máximo agora fazer isso chegar até você e simplificar as coisas, tá? A gente precisa entender que o TH possui 2 tipos de sons, 2 sons diferentes. Eles são feitos da mesma forma, ou seja, você vai precisar colocar a língua entre os dentes, e repare que quando eu falo a palavra, você vê a minha língua, ó, thought, que é o passado de think, como eu disse anteriormente, thought. Então, TH, língua entre os dentes, ok? Então, isso você precisa de levar em consideração e lembrar sempre, que a língua vai estar entre os dentes. Se por algum motivo a sua língua estiver atrás do dente, o som não vai sair corretamente, tá? Não tente fazer um TH com som de F, de S, de T, que não é isso, não é esse som. E mudar o som é mudar a palavra, né? Como você percebeu agora há pouco, 4 sons distintos, 4 palavras completamente diferentes. Se você mudar uma palavra, mudando o contexto, enfim, você poderá alterar toda a sua comunicação e criar um grande problema para você, tá? Em qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo na diferença de water para order e como que isso gerou uma certa confusão na minha vida, de forma bem prática, você vai perceber isso, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui agora é para esse som, e o som das palavras em inglês, como é importante pronunciar as palavras da forma correta. Não é necessário que você fale como um americano, como um britânico, como um australiano, isso não é importante, você pode falar como um brasileiro falante da língua inglesa, mantendo a sua comunicação com o seu próprio sotaque. Agora, o importante é você pronunciar as palavras de forma correta para não gerar um problema, um bloqueio nessa comunicação, nesse diálogo com outra pessoa, tá? Ok, então lembrando, novamente recapitulando, TH é praticado com a língua entre os dentes. Se ela estiver atrás dos dentes, está errado, tá bom? Então, língua entre os dentes. E a minha recomendação para você é: pratique esse som de frente a um espelho. Geralmente eu faço isso com os alunos em sala de aula. Nós na Wave levamos isso para essa experiência para os nossos alunos, né? Passamos um espelho e aí o indivíduo pratica o som do TH olhando para si mesmo, olhando para o espelho e tentando ver a sua língua ali, né? Então ele olha e fala, faz esse movimento. Percebe? Então, isso você pode fazer aí na sua casa, ok? Aonde você estiver, desde que você tenha um espelho, ou você use o próprio celular na hora de fazer uma gravação de si mesmo, para que você possa colocar a língua entre os dentes, e vendo a sua língua entre os dentes, o som estará correto, ok? Ok, e aí, baseado nisso, nós temos o número 3 em inglês, que é three. E como é que eu aprendi isso? Nos Estados Unidos, quando eu fui para lá muito jovem, né? Já mencionei isso anteriormente, mas se você não me conhece, estou dizendo agora aqui para você, caso você esteja vendo, esse é o nosso 12º vídeo da série Wave Online English, não é mesmo?
E nesse vídeo eu estou apresentando para você, ao longo desse mês de abril, estou apresentando para você uma série com vídeos diários e no final desse mês 5 lives específicas para que você possa atingir esse comportamento linguístico, né, que é falar inglês. E se você está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez e não assistiu os vídeos anteriores, primeiro eu recomendo que você o faça, porque língua é algo sequencial. A gente precisa dar sequência no trabalho para que você possa reter esse conhecimento de fato. E segundo, se você não viu isso antes, então deixa eu me explicar para você. Eu fui para os Estados Unidos ainda muito jovem e chegando lá eu fui para a escola. E eu lembro que os meus amigos, na época, me zoavam, né? Brincavam comigo e falavam comigo: Marcelo, fala comigo árvore em inglês, né? Say tree. E tree em inglês é árvore. E eu virava e falava tree. E eles: very good, Marcelo, congratulations, excellent. Agora fala o número 3, now say number 3. E eu falava tree, e eles ria pra caramba. Eu falava: não, Marcelo, não é árvore, it's not a tree, it's number 3. And I go, tree, e eles começavam a rir de novo. Por quê? Porque eu não conseguia falar o som do número 3 em inglês, que é com esse TH, nessa língua entre os dentes. 3. Eu falava árvore em inglês, que é tree. Olha só como é que é um detalhe mínimo pra gente, tão insignificante, mas que faz total diferença em inglês, tá bom? Então, árvore, tree, com som de T. E o número 3, three, com a língua entre os dentes. Three. E esse não tem como eu fazer a comparação. Não tem como dizer para você que o TH tem o som de T, tem som de F, tem som de S, tem som de qualquer outra letra. Não tem. É um som único, exclusivo da língua inglesa. Então você vai pronunciá-lo, língua entre os dentes. Three. Faça isso de frente do espelho e será uma ótima forma de você aprender esse som. Só que são 2 sons distintos. Lembra que eu falei com você? E no início das palavras e no final das palavras, é verdade que a maioria das vezes, aliás, se eu não mencionei isso antes para você, aprenda, nada em inglês é 100%, sempre haverá uma exceção à regra, mas na maioria das vezes o som do TH terá esse som não vozeado, né, que a gente fala, é o aí, three, thank you, thanks, ok? E no final, por exemplo, worth, ok? Quando a gente, strength, quando a gente usa ele no final, também ele tem esse som não vozeado. Mas, quando nós utilizamos o TH, geralmente no meio das palavras, ele será vozeado. Então, quando você pega, por exemplo, a palavra mother, é um TH ali no meio. M-O-T-H-E-R. Mother. Ok? Mother. Another. E temos inúmeras outras palavras com TH no meio. Mas o intuito aqui do vídeo não é passar para você vocabulário. O intuito aqui do vídeo é fazer com que você entenda a diferença entre o som não vozeado para o som vozeado do TH. Ainda assim, em ambos os casos, eles são pronunciados com a língua entre os dentes. Então, three, thanks, thank you, ok? No início da palavra, com o som não vozeado. No final, worth, strength, ok? No final da palavra. E no meio da palavra, another. Olha, você consegue ver a minha língua do mesmo jeito, tá vendo? Another, other, mother. Beleza? Então, coloque a língua entre os dentes e pratique esse som. E é a prática que levará você à perfeição. Eu ficava em casa olhando para o espelho e repetindo three, até conseguir falar. Com o tempo, óbvio, eu percebi que existia uma coisa diferente ali, que no início eu não percebia. Para mim, three era a mesma coisa. Mas depois eu comecei a perceber, e observando os meus amigos falando, eu entendi que eles colocavam essa língua entre os dentes e falei assim, olha que diferente, né? E comecei a praticar isso em casa. E a prática, como eu disse anteriormente, nos leva à perfeição. Bom, então por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito
surtido algum efeito na sua vida positivo, que tenha lhe ajudado de alguma forma. E se ele fez sentido para você, por favor, vamos curtir, vamos comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas, assim como você, possam ter acesso a esse conhecimento e aprender a falar inglês, uma língua tão necessária, não somente no Brasil, mas no mundo, não é? Nos dias atuais. Bom, eu te vejo amanhã novamente num novo vídeo da nossa série Wave Online English. See you later. Take care. Bye bye.